5 e 6. Acharam? Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser vestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, como... porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas vestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Amém? Está dando para ouvir bem daí onde vocês estão? Lá atrás também. Hoje estou com um novo aparelho. Agradeço aos amados irmãos lá atrás, porque eu posso levantar a Bíblia usando as duas mãos e aproximar mais a leitura dos meus olhos, que por enquanto está com catarata, mas já entreguei na mão de Deus. Amém? Ou ele opera diretamente, ou ele opera através da mão do médico, mas será sempre ele que fará toda a obra. Amém? Então vamos orar. Quem tiver para entrar, entre logo, nós vamos orar. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus, vitória. Senhor Jesus Cristo, nós te somos gratos pela tua misericórdia em nos preparar a cada dia para a vida eterna. Agradecemos os cultos que tem havido, nossos pastores e também os ajudantes que trabalham na pregação, a exemplo do irmão Francisco no último culto, que foi maravilhoso, Senhor Deus. E pedimos que o Senhor nos concede a cada vez mais avançar até chegar à plenitude da divindade, quando seremos arrebatados e aí vai tudo se tornar melhor, para a honra e glória do teu bendito, nós te pedimos. Amém. Aleluia. Sente-se, irmãos, com a Bíblia aberta. Nós paramos no versículo 6. Certo? Veja, Paulo fala aqui de uma maneira humilde e convincente, quando ele diz, mesmo assim, ó, por isto também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Veja, no terceiro, se todavia não formos achados hoje. Haver alguma coisa? Eu estou notando isso. Por isso também devemos melhorou. Glórias a Deus. Por isso também desejando ser vestido da nossa habitação que é do céu. Então Paulo fala com muita providência, com muita dedicação, sabendo que enquanto estivermos neste corpo, estaremos ausentes de Deus. Deus nos visita com o seu Espírito Santo. Deus move-nos para fazer a vontade dele. Mas enquanto estamos também sujeitos ao pecado, sujeito àquilo de Deus.
Por isso ele disse claramente que enquanto estivermos neste corpo, estaremos ausentes de Deus. Mas ele disse que a vontade de Deus é nos revestir. Glórias a Deus. A vontade de Deus é nos revestir o seu Espírito Santo. É para que, enquanto quer sofrendo, quer tendo graça diante de Deus, estejamos sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós estamos agora na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos em adoração. Mas quando mesmo estamos falhando, nós sabemos que isso é falha nossa, mas o Senhor não nos despreza, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas nós seremos perfeitos, tal qual Ele é perfeito. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar logo a entrada com o louvor, uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda fala aqui, olha, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo. É isso que devemos, estar sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque o nosso corpo não habita coisa boa. Lembremos que Paulo não precisou, como disse precisar os outros, de ter um Pentecostes. Paulo foi ensinado por Jesus Cristo em forma de Espírito Santo. Enquanto que os discípulos foram ensinados por Jesus Cristo de forma do corpo do homem. E então, por mais que Jesus lutou, por mais que Jesus se esforçou, por mais que Jesus Cristo aconselhou os discípulos, nós não podemos negar, irmão. Porque ele já fez isso mesmo para os discípulos saberem que não eram nada. Nós não podemos negar, nenhum discípulo se mostrou preparado. Veja que aquele homem que tinha um filho que quando era possuído pelo demônio, caía, jogava ele até no fogo, onde se passaram horas e horas orando. E vocês pensam que Jesus não sabia? Não, Jesus sabia. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia. Quem crê assim? Então Jesus estava deixando ele sofrer. Aí quando Jesus desceu, Jesus criticou a incredulidade deles e curou aquele rapaz. Mas quando deu tudo certo, o homem foi embora com o filho, eles perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Que eles criam que podiam expulsar, como nós. Cremos que podemos expulsar um demônio de uma pessoa, cremos ou não cremos? Mas muitas vezes não estamos na condição de enfrentar aquele espírito, mesmo crendo, só quando Jesus libera. Aí Jesus diz: porque tem demônios, né, que só saem com jejum e muita oração. E qual é o tema do nosso pastor para a igreja atualmente, em todo o Brasil? Qual é o tema? Jejum e oração. Então nós estamos amadurecendo, irmão. É como aquela árvorezinha que eu falei da outra vez, que representou Lutero, bota as folhas, mas é a planta, mas não é ainda o fruto que ela vai dar. E ela vai crescendo, aí ela vai aprendendo coisas e coisas. Aí depois vem aqueles botõezinhos. O pastor até falou uma vez sobre esse botão e a flor. Aí vem os botõezinhos, todo mundo já está se animando, porque a planta já está perto de chegar à sua maturidade. E depois que vem os botões, aí depois vem o fruto. Mas ali não é o fruto ainda, é a casca do fruto. Se tirar aquilo ali verde antes do tempo, só tem uma água cheia de proteínas,
sais minerais, vitaminas, que estavam se preparando para se solidificar, se tornar semente. É como a gente pega um coco verde, não é? Só tem a água, né? Gostosa, mas só tem. Mas ali tem todos os nutrientes do coco, mas não chegou à maturação ainda. Então a água a gente usa porque é gostosa, é deliciosa, mas o irmão Branham chegou a dizer que o movimento pentecostal, depois de Wesley, que já pensava que era o fruto maduro, não era o fruto maduro. O irmão Branham disse isso com muita propriedade. Não era porque estava na aparência do fruto, estava na aparência do que o uso de línguas era o batismo com o Espírito Santo. Não. Ali foi uma varredura que o Espírito Santo deu, e deu uma espécie de avivamento. Mas aquele avivamento não é nem de longe parecido com o avivamento que a noiva terá. Aquele homem que entrevistou o irmão Branham, né? O irmão Branham disse: isso não é mais para mim. Eu já passei, meu tempo já passou. Isso que você vê aí, você está elogiando tanto, em outras palavras, dizendo que você assistiu, que o Espírito Santo atuou em mim, mas foi em mim, ali é uma demonstração. Mas quando vier, a noiva não teve ainda o seu avivamento. Quando vier o avivamento, será tão tremendo, o irmão Branham disse. Será tão tremendo, os cultos serão tão tremendos, a multidão encherão estádios de futebol. Quer dizer, é muita gente. Então, vai acontecer uma espécie de Pentecostes, que eles saíram ali, altamente inebriados pelo Espírito Santo, e ali ainda morreram alguém, morreram muitos irmãos, outros foram enxortados, que é para poder o Evangelho ser levado a todas as nações. Mas aquilo ali foi maravilhoso, foi glorioso. Aquilo ali deu conhecimento, porque foi o batismo da inauguração da igreja gentia. Ela inaugurou ali. Ela foi inaugurada, bateu no martelo. Jesus Cristo anunciou: este é o sangue do meu Novo Testamento, foi derramado por vós. Mas Jesus, a poucos dias dali, né? Ele foi preso, torturado e morreu. Tinha que morrer o testador. Então, a inauguração propriamente dita do Novo Testamento foi ali onde Jesus disse: me esperai lá que eu descerei e vós sereis batizados pelo Espírito Santo. Amém? Vejam, ali quando entraram no cenáculo tinha mais ou menos 500. Mas tem sempre aqueles que achavam que já tinha, que já estava preparado. E foi separado. Eu sei que quando houve, tinha mais ou menos 300 e pouco. Não foi isso? Não foi? Então veja, o tempo é para que nós procuremos cada vez mais nos aperfeiçoar no ministério de Paulo, nos aperfeiçoar dos conselhos que ele nos deu. E agora, quem está usando esse conselho é o pastor César. Nós temos escutado pastores dizendo que se envolveram mais com Cristo depois que ouviram a palavra do pastor César. E veja só, precisa a pessoa ter coragem e ter certeza do que está dizendo. Nesse encontro que houve aí, o pastor César chegou a dizer: eu estou pregando para um bocado de ladrões. Um bocado de pastores, ladrões, crentes ladrões. E não é verdade? Porque todos nós temos falhas. Então, ele disse aquilo, não foi para se denegrir os colegas. Ele estava mostrando que não tinha nenhum perfeito. Eu, quando preguei aqui, muitas vezes, falei aqui, que nenhum discípulo, eu não estava querendo ser o tal, não, que eu não sou mesmo. Mas pela palavra de Deus, eles aí não estão estudando a palavra de Deus, então se a palavra de Deus diz que é para dizer aquilo, nós temos que dizer. Então eu disse: veja os discípulos que estiveram com Jesus Cristo, veja se algum deles podia dizer: eu estou digno para ir para a glória eterna. Veja se algum deles não precisou de Jesus chamar
atenção, puxar a orelha. Né, irmão Divaldo? E fez uma reunião que Jesus fez, ensinando que as pessoas se preparassem. Eu antes a vocês que não levassem alforje, não foi, use alforje. Quem tiver uma capa, só leve duas. Porque o rei de Deus será tomado pela força. Quando Jesus está falando aquilo, dois lá de trás, diz: Senhor, parece que eu estou vendo Jesus falando aqui como eu estou. Aí lá está: Senhor, nós já temos duas espadas. Jesus estava falando negócio de briga contra a carne e o sangue? Não. Ele não estava falando para a pessoa dizer lá: Senhor, nós já temos duas espadas. Aí Jesus quis, para não entrar em discussão com eles, Jesus quis balançou a cabeça assim, fez: já basta. Pode ver que a Bíblia diz: já basta. Para que Jesus Cristo ia querer espada? Na hora de negar, Pedro, não, se todos te negaram, eu não te negarei. Se todos não quiser te seguir, eu darei até minha vida por ti, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, tu darás tua vida por mim? Sim, Senhor. Aí ele disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele continuou dizendo: não, Senhor, eu não te negarei, se for possível, eu morrerei por ti. Aí Jesus ficou caladinho: vai morrer, vai. Quando chegou lá, nós já sabemos a história. Meteu a espada na orelha do tal de Malco, o sangue esvaiu-se, a orelha caiu, Jesus repreendeu ele, e ainda perguntou para ele: será que eu não vou poder, por causa de vós, beber o cálice que o Senhor preparou para mim? Vocês não sabem o que estão fazendo. Em outras palavras, se vocês quiserem me livrar da morte, vocês é que estarão caminhando para a morte. Não é verdade? Quando Pilatos pensou que era o tal, responde-me, porque não sabes tu que eu tenho poder para te salvar e para condenar. Nenhum poder teria sobre mim se do meu Pai, não fosse concedido. Aqueles homens estavam dizendo: Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus. E a gente vê aquele hino bonito que Ricardo canta: mas se não fosse assim, onde estaria eu? Estaria condenado. Então, se alguma coisa que aqueles judeus fizeram não desagradaram a Deus, o Pai, porque ele fez muita coisa que desagradou, mas se nenhuma tivesse agradado a Deus, este seria o agradecimento. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que ao pedir Barrabás, estava pedindo a salvação para nós e para ele mesmo. Porque se Jesus não derramasse o seu sangue, teria chance para nós. Olha, às vezes a pessoa diz: é força de expressão. Pode ser o profeta, pode ser pastor. Não estou criticando, Deus me livre, que é a força de expressão. Até Jesus usou força de expressão. Na força de expressão, chegou lá no inferno, estava em festa, porque Jesus tinha morrido. Vocês acreditam que seja assim? O Satanás estava dizendo: fizemos tudo e não conseguimos evitar que ele morresse pelos pecadores. Ele já estava esperando aquele chute na porta, de arrombar a porta e tomar a chave da mão dele, porque o Satanás conhecia tudo que ia acontecer. E você vê que a nossa salvação foi conquistada onde? No Calvário. Até o irmão Olivando pregou aqui uma mensagem muito bonita, mostrando que foi no Calvário onde tivemos a nossa resposta, onde tivemos a nossa salvação confirmada, foi no Calvário. Amém? No Calvário, glórias a Deus, vamos elogiar, vamos aplaudir. Foi no Calvário. Foi no Calvário que ele conquistou a nossa salvação. Então, aquele filme, Paixão de Cristo, por aquele menino, Mel Gibson, tem coisas que o homem faz e não está nem pensando o que ele está fazendo.
Observe que ele botou Satanás ali vestido de homem, e quando Jesus expirou, o Satanás deu um grito de horror. Assistiram aquele filme? Assistiram não? Quem assistiu aquele filme? Hein? Foi aquele que ele fez, já começa Jesus sofrendo, né, no Calvário. Pode ver que quando Jesus dá o grito, ele dá um grito muito feio, como que diz assim. Ele não dá aquele grito como diz assim, vencemos, não. Ele dá aquele com aquela cara bem feia, como que diz, fomos derrotados. Ele queria derrotar Jesus, pulando do pináculo, queria derrotar Jesus, morrendo ali afogado, em off, como diz da América, em off, ou seja, fora da sua missão, em off, né? Então ele não queria que Jesus fosse ao Calvário. Pegou Pedro, aconselhou Pedro. Isso aí nós já sabemos, né? Que já mostrei que como é que ele ia dizer, chamar Pedro de Satanás, e dizer assim, afaste de mim, e com 6 dias está lá no Horto das Oliveiras, né? E Pedro até dizendo que ia preparar 3 tendas. E Pedro, o pastor Sara pregou mesmo isso agora há pouco, Pedro, João e Tiago, as 3 colunas da igreja. Era Satanás? Do jeito nenhum, porque a palavra de Jesus não volta atrás. As palavras de Jesus não voltam atrás. É por isso veja que ele, com todo o amor que ele tem, ele nunca chamou Maria de mãe. Porque senão ia dizer no céu, não, o Senhor chamou de mãe. E quando ele subir, chegasse lá no céu, meu filho, minha mãe, ele tinha chamado da terra. E não é que ele esqueceu, não, que ele disse para João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ei, mulher, eis aí o teu filho. E disse para o filho, filho, com João, eis aí a tua mãe. Quando Jesus foi dizer aquilo, os católicos dizem que Jesus estava entregando toda a população na mão de Nossa Senhora. Vê? Os católicos aqui dizem. Que interpretação terrível. É porque ele estava entregando aos cuidados e João cuidou. Tanto é que os últimos dias de Maria foi na presença de João, e João, quando morreu, foi enterrado perto de Maria. Então ele cuidou direitinho. Então, meus irmãos, essas palavras que não voltam atrás foram dadas a Paulo por Jesus Cristo para trazer para a igreja, porque é chegado o tempo de que eu vou preparar a minha igreja. As 7 eras eram as 7 colheitas que ele ia fazer daquele grão extra que entraria no seu celeiro, que somos nós. Glórias a Deus. Nós somos os grãos da 7ª era. Que é justamente o dia final, o dia de festa, será muito mais alegre que o dia de Pentecostes. Aleluia! Será aquele dia que se confirmará se o filho do homem, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dará muitos e muitos e muitos frutos. E todos os frutos, eu quero que um cientista, por mais que seja profundo, me mostre que um grão de uma determinada semente, por mais que produza, se tem diferença. Não tem. Se tiver alguma diferença, foi porque botaram algum agrotóxico que alterou para pior. Mas se nascer naturalmente numa terra boa, todos os grãos terão tudo igual, o cromossomo, os átomos, tudo igual, as células, tudo. E nós somos todos iguais a Cristo. Ou seremos, nós somos por predestinação, e seremos pela confirmação das palavras de Cristo. Amém? Então, por isso que eu disse que Paulo nos preparou de tal maneira que ele estava sempre deixando para nós, uma dica. Aquela dica de 2 Coríntios, esqueci agora qual capítulo 11, ele disse: oxalá me suportasse ainda na minha loucura, porque
eu estou zeloso de vós para vos apresentar como a derrotada? Não, como a igreja pura, uma virgem pura. Há um esposo. Que esposo é esse? O Senhor Jesus Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, que era uma virgem, de alguma maneira também o vosso entendimento possa ser modificado, possa ser assim. Ele chamou aquilo de minha loucura, porque ele sabia que muita gente ia contestar, porque ele pregou aquilo que nenhum discípulo tinha pregado aquilo. Por que Paulo foi pregar isso? A ponto de Pedro dizer que as doutrinas de Paulo muitas vezes se tornavam difíceis. Era uma dessas. Quer dizer, vos apresentar como a um esposo, um marido, a saber Cristo. Só Cristo. As denominações que estão agarradas em Jeová e as coisas assim, elas não estão corretas, porque Jeová é o verdadeiro Cristo. E assim como eles falavam do Messias que viria, e eles não conheceram, e até hoje não sabem quem são os judeus. Hoje também essas multidões de igreja ainda continua chamando Jesus de segunda pessoa e vai criticar a igreja católica. Quem criou isso foi a igreja católica. São filhos da igreja católica. Vendo que a Bíblia não separa. E a Bíblia mostra que eles são filhos da igreja católica. E que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, nossas famílias que estão lá dentro. Porque é hora de orar, é hora de mostrar o brilho, como o pastor César diz, é hora de fazermos a vontade de Deus, é hora de fazer aquilo que Paulo orientou para que fizéssemos, sabendo que a nossa redenção está muito próxima. Vamos dar uma lidazinha aqui, continuando aqui no 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor, porque por muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem, o mal. Então, o tribunal de Cristo, o pastor César já explicou aqui, bem ou mal. Tinha pessoas que diziam, eu me lembro, todos os pastores, que quem fosse para o tribunal de Cristo, não tinha misericórdia, mas depois o pastor César também corrigiu. Tem sim, o tribunal de Cristo é para dizer para aqueles, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Me acudiste quando eu era enfermo, quando eu era prisioneiro, quando eu estava passando fome, não é verdade? São coisas positivas. Mas o outro lado a gente já sabe, as pessoas que faltaram aquilo ali. Agora, receberemos nossos galardões. Agora, quem sabe como agir, da maneira que agir, é o nosso Deus. Porque nós sabemos uma coisa, que quem faz parte da primeira ressurreição, ele está garantido. Virá, né, com o nosso Deus. Mas, no entanto, tem muitos salvos que não virão na primeira ressurreição. São aqueles que serão salvos quando passar do julgamento. Então, quando Paulo fala isso aqui, está se referindo a esse negócio. Porque quem for para a primeira ressurreição, como diz lá Daniel, Jesus Cristo iria fazer a ressurreição de toda a igreja. Dizer, agora eu vou lhe julgar. Não, já está santo. Inclusive, a Bíblia diz que ele virá com os seus santos para julgar. Não é verdade? Virá com os seus santos para julgar. É ali onde vai entrar mãe nossa, pai, irmão, amigos, tudo, na hora do julgamento. Mas a noiva virá, receberá o Jesus Cristo dos ares e dirá, de lá irá para a glória,
não é verdade? 3 anos e meio de glória. Então a noiva vai ser julgada o quê? Se já foi, não é verdade? Ei, Caleb, se ela já foi chamada para a glória, ela vai ser julgada? Então quem vai ser julgado, Paulo mostra aqui, são aqueles que se salvarão, mas não farão parte da noiva. Inclusive, porque o irmão Branco dizia: Senhor, permita que eu seja morto, cortado em pedacinhos, mas não me deixa ir para o trono para o julgamento do trono branco. Porque ele teria perdido a salvação pela, como é que diz? A associação direta, né? Sim, ele teria perdido. Então ele teria que ir para o julgamento. E, além do mais, ele se considerava nada diante de Deus, como todos os verdadeiros santos se consideram nada. Então, ele disse: eu não quero ir para o julgamento do trono branco. Como aquele exemplo que deu sobre aquele homem que tinha ganho milhares de pessoas. No entanto, ele pensava que já tinha direito, aquele sonho que ele teve, esqueci agora o nome Sim. Aí foi quando ele pensava que ia ser abraçado como grande vencedor. Aí foi quando houve aquela descarga: você já fez isso, fez aquilo, fez isso, aquilo. Quando ele confessou que tinha feito, aí então, não é que alguém disse: você está condenado. Não disse não, porque primeiro Deus não diria isso, ele está condenado. Deus não diria, ele estava ali, no sonho que ele teve, né, mostrando que ninguém é nada diante de Deus. Foi um silêncio que ele disse, estava esperando a sentença de morte dele, morte espiritual. Aí foi quando apareceu aquela voz mais suave, aqueles que nunca viu uma voz daquela, disse: Pai, eu sei que Daniel Cury não foi perfeito lá na terra. Eu sei que ele cometeu falhas, mas também se esforçou e foi por mim. Ele levou pessoas a conhecer o Evangelho. Então, esse sonho, porque tem sonho que o irmão Bruno disse, pode ter sido um sonho que você teve, como diz aquele pessoal de determinadas igrejas aí, como Testemunho de Jeová e outros mais, que não, foi um profeta. Aí o irmão Branco disse: eu não duvido que você teve esse sonho, só que esse sonho não combina com a Bíblia. Se não combinar com a palavra de Deus, ele é falso ou verdadeiro? Ele é falso. Agora, esse sonho de Daniel Cury, ele foi falso ou verdadeiro? Verdadeiro, porque combina. O que ele fez pelo Evangelho, não foi mesmo ele, foi Deus que usou. Não é verdade? Foi Deus que usou. Outra coisa, quem estava julgando ele era Deus. E Deus, quando estava perguntando o que era que ele tinha feito, se ele já tinha feito aquilo, inclusive esse negócio que o pastor César perguntou, disse que era um bocado de ladrão e outras coisas assim, foi baseado nesse sonho mesmo. Então, quem é que podia cumprir Daniel Cury? Quem era que podia defendê-lo? Com o seu sangue. Então, Deus não olha para nós. Se Ele olha para nós, se Deus não botasse Jesus para lutar por nós, não pense que teria chance para a gente, não. Nenhuma chance teria. Mas Ele estabeleceu isso. Todo o poder me foi dado no céu e foi Jesus que disse. Então, quem Jesus colocar, está colocado. Eu dei todo o poder, eu sei que meu filho é idôneo. Ele não comete loucura. Então, quem estiver debaixo das asas de Jesus Cristo, está como diz lá o Salmo 91. Não é verdade? Quem estiver lá está protegido. Então, quando veio aquelas palavras, se ele tinha sido perfeito, e quando houve aquele silêncio para ele raciocinar, que ele disse: não, realmente, eu não fui perfeito. Então, aquele silêncio tenebroso,
Ele esperando dizer, então você está derrotado. Mas não vê essa voz, como um colega pregou que disse, você vai estar derrotado. Não, Deus não se precipita. Eu não estou querendo corrigir o irmão, não. Estou usando a palavra. Entendeu? Estou usando a palavra, que ele é um bom pregador. Ele que esperava, eu vou ser derrotado agora, vou ser condenado agora. Aí surgiu a voz por trás dele. Ele foi por mim na terra e eu sou por ele também aqui. Então, ele está dizendo em outras palavras, cumpra-se aquilo que eu recolhi meu espírito debaixo das minhas asas. E aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansa. Veja só, aquele que habita no esconderijo do Senhor, Senhor Jesus Cristo, a sombra do Onipotente descansará. Está descansado. Mas eu pensava que esse cara nunca fosse, mas Jesus sabia a qualidade dele. Mas aquele ladrão do lado direito, Então, estamos no... Esqueci de marcar aqui o número. No 10, no 10. É no 9 mesmo. Pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, do bem ou mal. É verdade, 10. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, porque para que tenhamos que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, assim que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem, que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus já estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ou seja, era Deus reconciliando o mundo, através de um representante, que é Deus, que é Cristo. O mundo não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja só, meu irmão, aquele que não conheceu o pecado. Eu vou terminar, então vai ficar o capítulo 6 para o próximo mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, o Deus, agora o fez pecado, ou seja, fez de Jesus, não fez pecador. Pecador é o que pratica pecado.
ele fez de Jesus pecado. Foi ali aonde ele foi representado primeiro naquela serpente. Ele foi representado, julgado pelos nossos pecados. Veja que foi que o meu povo fez. O meu povo, para se salvar, eu tive que tomar o lugar deles. E ali, ele estava numa roupagem de serpente. A roupagem de serpente é puramente o pecado. Cada escama daquela representa não sei quantos milhões de pecados. Mas, se é coincidência ou não, ou se é uma reverência que eu faço aqui, ali estava o veneno envolvendo Jesus. E sendo chamado, não de bem-aventurado, mas de maldito, amaldiçoado. Porque ele estava sendo julgado, a serpente era de bronze. Então ali estava o veneno da serpente e o sangue daquele que desde o princípio era imolado para o seu sangue lavar os pecados. Sem derramamento do sangue não há remissão do pecado. E o sangue com veneno dá o quê? Hein? Eu quero agora ver a igreja. O sangue misturado ao veneno dá o quê? Hein? Nós temos isso, nós pegamos isso, nós vimos desde a gente nascer. O sangue misturado com o veneno dá o quê? A vacina. É a vacina. Pega o sangue, bota o veneno para dali reproduzir o antídoto. Mas veja que quando ali ele estava perdoando a todos, mostrando o seu coração bom, que estava ali por causa de todos, mas ele tinha que castigar para fazer aquelas pessoas sentir que tem que olhar para ele. Mas muitos anos depois, ou muitos séculos depois, não sei, ele agora estava no Calvário, derramando o seu sangue glorioso. Aquele seu sangue não era vacina, não, era uma limpeza total. Era uma limpeza total, de que eu estava cobrindo vocês, de maneira que aquele que eu cobri, aquele que eu lavei com meu sangue, ele não será indicado nenhuma falha nele. O profeta de Deus diz: Deus não vê nenhuma falha na noiva de Cristo, porque o seu sangue resgatou, o seu sangue lavou, o seu sangue purificou, o seu sangue justificou, o seu sangue glorificou, e o seu sangue divino nos deu poder de sermos filhos de Deus, os que cremos no seu nome, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele não tem vergonha de nos apontar como seus irmãos. E por isso, ele é o primogênito relativo a nós. Primogênito entre os irmãos, está lá em Hebreus. E ele disse: eu os conquistei com o meu sangue. Lá em Isaías 53 diz também que ele se alegrou com o sofrimento que ele conquistou. Ele conquistou com o seu sangue. E assim ele diz: Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Amém? Glórias a Deus. Aonde ele estiver, ele quer que nós estejamos com ele. Então, meus amados, devemos honrar isto. Onde estivermos, estar na presença de Deus, até que chegue o dia que a gente não vai separar nem uma polegada da presença de Deus, porque estamos com ele. Deus vos abençoe. Igreja do Deus vivo, Deus vos abençoe.